Hoje o nosso bate-papo é com o Diego, ele é CEO da Dimitria, e vamos falar de algumas plataformas que estão disponíveis para os produtores. E vamos começar falando da plataforma de desmatamento zero. Diego, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, quando a gente fala de desmatamento zero, às vezes chega até a dar alguma, vamos dizer assim, um confronto, que o produtor fala, mas eu não estou fazendo desmatamento, eu tenho áreas ainda permitidas por lei para fazer o desmatamento, e aí a gente chega lá, tem uma plataforma de desmatamento zero, como que é esse projeto de vocês? Tá, é um bom ponto, Fabélia, porque a gente entende muito esse lado do produtor rural e a Dimitria, enquanto ferramenta de tecnologia, enquanto plataforma, está aqui justamente para ajudar o produtor rural nesse processo. Então, existe uma nova lei de desmatamento da União Europeia que afeta algumas commodities, como o café, como o cacau, como a soja, o gado também, e essa é uma exigência que está vindo do mercado. E a gente acredita fortemente que aqui no Brasil esse assunto não deveria ser um tabu. E a gente, contando a história dos produtores brasileiros do nosso agronegócio, a gente vê que o Brasil está numa posição muito privilegiada. Então, às vezes tem um processo de raiva, de tentar entender por que está se trazendo esse assunto. Mas a gente também entende que para o produtor brasileiro, e a gente já está vendo esse movimento acontecer, se trata de uma oportunidade, porque a Europa está falando de zero desmatamento desde 2020 e a gente tem um Código Florestal que está valendo há mais de uma década. Então, acho que é o momento da gente entender o que está sendo exigido, buscar ferramentas que facilitem essa comprovação, facilitem mostrar para o mundo o que a gente faz e faça com que o produtor possa comprovar isso de uma forma simplificada. E também contar para o produtor que, basicamente, o que a gente quer ajudá-lo a fazer é contar o que ele já faz, todo o esforço que ele já faz. Apesar de que dentro desse processo, obviamente, como você mencionou, de algumas áreas da fazenda que, eventualmente, pela legislação nacional ele poderia utilizar, a gente vai ter alguns problemas quanto a isso. E aí a gente tem que explicar para eles o que acontece e como resolver. Mas o Brasil hoje se posiciona de uma forma muito positiva perante essa nova legislação europeia e a gente já está vendo movimentos de compradores europeus saindo de outros lugares para buscar produto no Brasil diante do nosso arcabouço legal, nossas bases de dados, tudo que o nosso produtor já faz. E quando vocês tratam especificamente ali do café, do cacau, é porque a gente teria ali uma nova floresta? É porque pela nova lei, essa lei que foi colocada em vigor, aprovada no meio do ano passado, essas 7 commodities, são 7 commodities no total, são vistas como de alto risco para desmatamento pela União Europeia. Tá? Então, qualquer empresa que importe esses produtos para dentro da União Europeia, ela precisa comprovar que esse produto veio de uma área livre de desmatamento. Tá? E que ela segue as regras, as legislações locais também. Então, tem uma exigência de zero desmatamento e cumprimento com as normas locais, as regras locais. E, de novo, quando a gente fala no Brasil, a gente tem um cadastro ambiental rural muito sólido, com os polígonos das fazendas, a gente tem a lista do IBAMA de embargo ambiental, são dados públicos, são bases de dados públicos. Então, a exigência é comprovar que essas commodities vieram de uma área onde, se existe floresta, ela não foi desmatada, nenhuma floresta naquela fazenda, naquela área, foi desmatada após 31 de dezembro de 2020. E a partir do momento que o produtor consegue alimentar essa plataforma, colocando ali os seus dados, as informações, as certidões todas ambientalmente liberadas, aquele compliance que tem também em relação à empregabilidade, que ele não está na lista de escravagista, que hoje, inclusive, esse nome, eu particularmente, eu acho ele muito pesado, porque a exigência de condições de trabalho lá dentro da propriedade rural, ela é muito superior àquilo que é exigido dentro da área urbana, e traz esse nome pesado, né, escravagista. E o produtor pode apresentar, e ele apresentando tudo isso, facilita então esta exportação para ele.
Exatamente. O que a gente quer, como essas bases de dados são públicas, elas são passíveis de integração. Então, a gente já consegue buscar de uma forma facilitada com o produtor a comprovar a ausência dele nessa lista. A gente também concorda que o termo é muito ruim e coloca naquela lista a pessoa que às vezes cometeu um erro, né, dentro de um processo muito complexo e está chamando de escravagista, sendo que é uma legislação complexa e com grandes exigências. Mas do nosso lado, a gente busca integrar com essas bases de dados que já existem, mas a gente também faz outras checagens, Fabélia, porque a gente também percebeu que algumas bases públicas, elas não oferecem informações ou garantias suficientes para o comprador, porque pela legislação europeia, o responsável por garantir isso é o comprador. E o comprador está terceirizando para os produtores, olha, eu preciso dessa informação, eu não sei onde buscar, preciso que você me forneça. E a gente já se deparou com alguns conjuntos de dados que buscaram só as bases de dados públicas mais fáceis e que o comprador, na hora que fez uma checagem com algumas ferramentas que eles têm, foi reprovado essa documentação, porque ele usou uma outra ferramenta de verificação de desmatamento, uma outra metodologia. Mas da nossa parte, essa ferramenta é isso, a gente buscar integrar e utilizar inteligência artificial, imagem de satélite que tem de mais moderno, para que o produtor consiga, em menos de 5 minutos, inserir todas as suas informações e garantir que esse produto está cumpridor das normas. E a gente entrega isso para o comprador europeu em um padrão aceito pela União Europeia, pela autoridade europeia e com todas as garantias, inclusive salvando essa informação em blockchain para garantir que não foi mudado, enviando informações sobre o polígono. Então, para o produtor aqui fica muito fácil e para o comprador ele está seguro de que aquele produto que ele está comprando não vai representar risco para o seu negócio, uma vez que ele é o responsável por garantir o compliance desse produto. Quando fala do ISDA, você tem esse compliance, o ISDA praticamente está dentro dele também, né? Eu gosto de dizer que sim, essa norma europeia ela é um grande ISD, porque ela não fala somente do desmatamento. Né? Não fala só de governança, de social, né? Ela traz tudo, então é um compliance. A governança, ela ainda hoje, ela traz pouco, mas o social, ela olha bastante. Né? Então, ambiental. Ela é já um início de um processo ESG, sim. E, de novo, eu acho que é uma pauta que a gente, enquanto brasileiro, a gente precisa abraçar. Porque é uma pauta que a gente está muito à frente de qualquer país que a gente tem conhecimento. Hoje a Admitra trabalha em 22 países. Quando a gente conta a história do produtor brasileiro, eles ficam abismados com o tamanho controle, com tamanha transparência que a gente tem da nossa base de dados. Então, para a gente enxerga como uma oportunidade, desde que a gente, enquanto provedores de serviço, associações, consiga facilitar a vida do produtor. Porque o produtor, por si só, também pode ver isso como uma complexidade, de ser difícil de gerar. Então, o nosso papel é explicar para eles que é uma oportunidade e facilitar. Como é que a gente facilita para que ele possa continuar sua exportação para a União Europeia, que hoje é um dos mercados que melhor pagam. Pois é, eu ia tocar justamente nesse assunto com você, porque às vezes o produtor até torce o nariz quando se fala de uma plataforma, porque vem ali todo um complexo para ele está acostumado a lidar ali com suas máquinas, que ele às vezes entende até melhor do que o assistente, que vem para fazer ali uma manutenção. Mas quando fala de compliance, fala de plataforma, ele já quer entregar para que outro faça. Dentro do seu ambiente, do seu escritório na fazenda, é fácil para que esse colaborador, esse funcionário, esteja navegando nessa plataforma? Extremamente fácil. Para a gente, no Brasil especificamente, a gente tem uma facilidade. A gente só precisa do número do carro. Se ele tiver o número do carro, a gente não só consulta as bases de dados públicas e a partir daí tudo é automatizado. Quando a gente utiliza outros modelos de verificação de desmatamento que muitas vezes os operadores vão consultar. Né? Então, tudo que o produtor precisa fazer no nosso caso está aqui o meu registro do carro. Com aquele número do carro, a gente automatiza tudo quando a gente olha para as bases de dados locais e verifica com outras bases de dados que a gente tem informação que os compradores também estão analisando. Então, a gente já vai, e uma vez completo isso, ele pode, dentro da nossa plataforma, também enviar para o comprador automaticamente. Então, é um processo muito simplificado. Com o carro, ele não precisa fazer mais nada. Obviamente, se a gente detectar alguma coisa que precise de atenção, a gente vai trabalhar junto com esse produtor,
mas é um processo extremamente simplificado que até agora nenhum dos nossos com quem a gente tem trabalhado tem encontrado nenhuma dificuldade de utilizar. Você sabe, nós temos aí um percentual muito pequeno do CAR que ele já está revisado e definido ali, já está definitivo. Mesmo aquele CAR que foi lançado e ainda está à espera de uma definição, ele está valendo? Está valendo, porque pela legislação brasileira o CAR tem que estar ativo, né, ou pendente de análise. Se ele não estiver reprovado, ele está cumpridor da legislação nacional. Então, essa é a nossa verificação, essa é a verificação que a gente faz no âmbito do CAR e a gente faz a verificação em outras bases de dados. Mas sim, um produtor que entregou seu CAR e está aguardando a análise pela autoridade, ele segue cumpridor das normas nacionais e ele está cumpridor dessa nova regra europeia também, desde que não haja, obviamente, desmatamento. Certinho. Eu quero agradecer a você pelo bate-papo. E aí, quem quiser analisar essa plataforma, como que é o acesso? Tá, a nossa plataforma está disponível online. Tá? A Dimitra, para entrar em contato conosco, vocês podem acessar o nosso website, que é de pr.dimitra.io. Tá? Lá tem todos os nossos meios de contato. Então, vocês podem entrar em contato, a gente agenda uma demonstração e mostra como é simples utilizar. Certinho, muito obrigada, Diego. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Ravel, boa tarde a todos.